Era um 12 de junho de 1980, uma quinta-feira fria que prometia cobrir de branco a geada, a pequena e pacata Pedra Alta, um cantinho esquecido no coração de Minas Gerais. O cheiro de café forte, recém-passado no coador de pano, ainda teimava em flutuar no ar da casa dos Martins, uma família que todo mundo na cidadezinha conhecia, e mais do que isso, gostava de verdade. Havia João, o pai, homem de pouca prosa, cujas mãos calejadas contavam as histórias do seu trabalho duro na roça. Havia Maria, a mãe, cujo sorriso parecia ter o mesmo calor do pão de queijo que saía, douradinho, do seu forno a lenha. E havia o pequeno Pedro, de uns 6 anos, um moleque sapeca e cheio de vida, que tinha como sua maior aventura correr atrás das galinhas assustadas no terreiro de terra batida. Naquela manhã específica, a cozinha dos Martins estava arrumada como um retrato, uma cena congelada no tempo, a mesa do café da manhã posta com esmero. 3 xícaras de ágata, o bule de café pela metade, um pedaço generoso de broa de fubá com a marca recente de uma faca. A porta da frente, de madeira maciça, estava apenas encostada, destrancada. Na cozinha, o rádio chiava baixinho numa estação que tocava moda de viola, a trilha sonora das manhãs da região. O carro da família, um Corcel surrado, mas valente, descansava na garagem. Nos quartos as camas estavam desarrumadas, com os lençóis revirados como se seus ocupantes tivessem acabado de levantar. Lá fora, as galinhas ciscavam tranquilamente, alheias a tudo. Só faltava a gente. A família Martins tinha simplesmente evaporado. Eita, que mistério danado! Você pode achar que já ouviu de tudo sobre desaparecimentos inexplicáveis, que a resposta é sempre a mais sombria, a mais violenta. Mas eu vou te contar uma coisa que talvez vá contra tudo que você já pensou sobre isso. Às vezes, a verdade não está escondida num buraco fundo no meio do mato, mas sim debaixo de uma grossa camada de poeira, apenas esperando a pessoa certa para soprar e revelar o que está escrito. Fica aqui comigo que eu não vou só te contar o que aconteceu com os Martins. Eu vou te mostrar como um caderno velho, esquecido num sótão por quase 4 décadas, não apenas resolveu esse sumiço sem deixar rastros, como também mudou a forma como a gente entende esses casos. A gente vive com medo do que está lá fora, do estranho que se esconde na escuridão, mas a dor real, aquela que corrói a alma, é a da incerteza, a agonia de não saber o que aconteceu com quem a gente ama. Esse caso toca exatamente nessa ferida, mas, surpreendentemente, ele traz uma solução, uma luz no fim de um túnel que ninguém esperava encontrar. A primeira pessoa a dar falta da família foi a vizinha de cerca, Dona Elvira, uma senhora de cabelos brancos e coração bom, que tinha o costume de trocar 2 dedos de prosa com Maria todo dia. Naquela quinta, ela estranhou o silêncio que vinha da casa dos Martins, estranhou a falta do cheiro de comida no fogão, que sempre anunciava a hora do almoço. Bateu palma no portão, chamou por Maria, por João. Nada. Um silêncio pesado foi a única resposta. Com o coração já apertado, empurrou a porta e entrou. A cena que ela viu gelou sua espinha. Parecia que a família tinha sido arrebatada da mesa, que tinham simplesmente se desfeito no ar. A polícia foi chamada, claro. O delegado, um homem experiente, chegou com seus homens e revirou a casa, o terreno, o pequeno córrego que passava nos fundos da propriedade. Conversaram com cada morador da vila. Ninguém viu, ninguém ouviu absolutamente nada de estranho. A investigação de desaparecimento começou a todo vapor, mas logo de cara bateu num muro intransponível. Não havia um único sinal de luta, de arrombamento, de roubo. Nada fora do lugar, exceto as pessoas, as carteiras com os documentos e um dinheirinho para as despesas da semana, estavam intactas na gaveta da cômoda do quarto. Era um dos mais perfeitos e frustrantes casos reais de desaparecimento que aquele delegado já tinha visto em toda a sua carreira. As teorias, como era de se esperar, começaram a brotar que nem mato em tempo de chuva. Teriam sido abduzidos por extraterrestre? Era o que diziam os mais criativos, alimentando as conversas noturnas na varanda. Teriam encontrado um tesouro enterrado e fugido para viver uma vida de luxo em algum lugar distante? Essa era a esperança dos mais sonhadores, que preferiam um final feliz a uma verdade amarga. Ou teria acontecido o pior, uma tragédia silenciosa,
Um acerto de contas de alguma dívida que ninguém conhecia? Esse era o medo que assombrava a todos, o sussurro que corria pelas ruas de paralelepípedos de pedra alta. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A busca oficial foi diminuindo de intensidade, e a esperança, antes uma chama viva, foi murchando como uma flor sem água. A história dos Martins virou uma lenda local. Um daqueles casos não resolvidos que os mais velhos contam para as crianças, como um aviso para que não saiam sozinhas à noite. O sumiço sem explicação daquela família se tornou parte da identidade da cidade, uma ferida aberta que nunca cicatrizava por completo. A casa ficou fechada, o mato tomou conta do quintal, as teias de aranha teceram cortinas grossas nas janelas. Era como se a própria natureza estivesse tentando esconder a tristeza daquele lugar abandonado. A poeira do tempo foi se acumulando, não só nos móveis, mas na memória das pessoas. O desaparecimento misterioso dos Martins estava fadado a se tornar apenas mais um arquivo empoeirado e esquecido na delegacia. Mas o destino tem um jeito curioso e paciente de guardar as coisas. Ele não esquece, ele só espera. E a espera, nesse caso, durou quase 40 anos. Pula para o ano de 2019. A casa dos Martins, depois de passar pelas mãos de alguns donos que nunca ficavam por muito tempo, talvez assustados pela energia do lugar, foi finalmente comprada por uma família de São Paulo. Gente da cidade grande, buscando a paz e o silêncio que só o campo pode oferecer. O casal, na faixa dos 50 anos, e sua filha, Ana, uma jovem de 20 e poucos anos, com olhos curiosos e uma energia que contrastava com a sonolência de pedra alta. Enquanto os pais se encarregavam da reforma da parte de baixo da casa, Ana ficou com a missão de limpar o sótão. Era um lugar escuro, abafado, com um cheiro forte de madeira velha e de tempo parado. No meio de tralhas e caixas esquecidas por antigos moradores, ela encontrou um baú de madeira escura, daqueles bem antigos, com um fecho de ferro completamente enferrujado. A curiosidade foi mais forte que o pó. Com um pouco de esforço e a ajuda de uma ferramenta, ela conseguiu abrir a tampa pesada. Dentro, algumas roupas de criança, cuidadosamente dobradas, umas fotos amareladas pelo tempo e, bem no fundo, um caderno de capa dura, meio desbotada e manchada. Era um diário. Na primeira página, com uma caligrafia caprichada e elegante, estava escrito: Maria Martins, 1979. O coração de Ana deu um salto. Ela já conhecia a história, a lenda da família desaparecida que assombrava sua nova casa. Nossa Senhora! Ela estava segurando em suas mãos um pedaço de um dos maiores mistérios da região. Uma das histórias de desaparecidos mais contadas por ali. Sem pensar duas vezes, ela sentou no chão empoeirado do sótão e, sob a luz fraca de uma única lâmpada, começou a ler. As primeiras páginas eram um retrato fiel da vida simples e feliz que eles levavam. Maria escrevia sobre as pequenas alegrias do cotidiano. A primeira palavra de Pedro, Adi Mamãe. A colheita de milho do João, que tinha sido a melhor dos últimos anos. A receita de bolo de fubá da sua mãe que finalmente deu certo. Era tudo tão normal, tão palpável e real, que chegava a doer imaginar que aquela felicidade toda tinha sido interrompida de uma forma tão abrupta e definitiva. Mas conforme Ana avançava pelas páginas, o tom da escrita começou a mudar sutilmente. A alegria deu lugar a uma preocupação velada, e a caligrafia calma e desenhada começou a ficar mais apressada, quase tremida em alguns trechos. Maria passou a escrever sobre o marido. João, antes o homem tranquilo e previsível, andava calado, olhava constantemente por cima do ombro, se assustava com qualquer barulho durante a noite. Ele tinha se envolvido em alguma coisa, algo que ele relutava em contar. Uma dívida, um negócio ruim com gente perigosa da cidade vizinha. Não era bandido de filme, não. Era gente dali mesmo, criador de gado com fama de resolver as coisas na bala, gente que não perdoava a dívida e que tinha a lei no próprio coldre. Maria descrevia em seu diário o medo que sentia crescendo em seu peito, o pavor de que algo acontecesse com seu filho, com sua família. Era um tipo diferente de investigação de desaparecimento, uma que acontecia antes mesmo do fato, registrada nas páginas de um diário. Aquele caderno revelava que o sumiço sem explicação deles não tinha sido um ato de violência vindo de fora,
mas um ato desesperado de autopreservação. João não via saída. Pagar a dívida era impossível com o que tinham, e enfrentar aqueles homens era uma sentença de morte para todos eles. Então, eles tomaram uma decisão drástica, a única que parecia fazer sentido para proteger a vida do pequeno Pedro. Eles iriam sumir, desaparecer, deixar tudo para trás e começar uma vida completamente nova, em outro lugar, com outros nomes. Maria detalhou o plano em seu diário com uma precisão angustiante. Juntaram o pouco dinheiro que tinham, venderam umas cabeças de gado na surdina, sem ninguém da cidade saber. O plano era sair numa madrugada qualquer, pegar um ônibus para bem longe, para o norte do país, um lugar onde ninguém os conheceria. A mesa do café arrumada, o rádio ligado, a porta destrancada. Tudo foi meticulosamente planejado. Eles queriam que parecesse um rapto, um desaparecimento misterioso, para que os credores de João pensassem que eles tinham sido eliminados e, assim, parassem de procurar. Queriam que a busca se concentrasse ali, em Pedra Alta, enquanto eles já estariam a milhares de quilômetros de distância, seguros. Aquilo mudava absolutamente tudo. Não era um dos casos não resolvidos de crime que assombravam a cidade, mas uma das mais incríveis e tristes histórias de desaparecidos por escolha própria. Ana fechou o diário com as mãos trêmulas. Aquele monte de papel velho e amarelado era a chave para o maior mistério de Pedra Alta. Mas a história não podia terminar ali. Uma coisa era saber o que tinha acontecido. Outra, bem diferente, era saber se eles tinham conseguido, se estavam vivos e bem. E é aí que a tecnologia, algo que Maria e João nem sonhavam que um dia existiria, entra em cena. Ana, com o diário em mãos, se transformou numa detetive amadora. Ela usou os poucos nomes e lugares que Maria citou, pistas soltas sobre um primo distante que morava no estado do Pará. Ela mergulhou na internet. Usou redes sociais, sites de busca de pessoas, registros públicos online. Foi um trabalho de formiga, juntando um pedacinho de informação aqui, outro ali. Ela passou semanas imersa nessa busca, cruzando informações. O sobrenome, Ino Martins Rigi, era comum demais e não levava a lugar nenhum, mas ela tinha o nome do primo e o estado. E, principalmente, ela tinha a idade que Pedro teria hoje. Depois de inúmeras buscas frustradas, ela encontrou um perfil. Um certo Pedro Oliveira, morando numa cidade pequena no interior do Pará. A idade batia perfeitamente. A profissão, agricultor, como o pai. Numa foto de perfil, ao lado dele, um senhor idoso, de cabelos brancos e rosto marcado pelo sol, que lembrava vagamente as fotos amareladas de João. O coração de Ana disparou. Seria ele? Ela não podia simplesmente ligar e dizer: "Oi, por acaso você é o menino que desapareceu de Minas Gerais há 40 anos? Achei o diário da sua mãe." Ela foi cuidadosa. Encontrou o perfil de uma pessoa da igreja local, que aparecia em várias fotos com a família Oliveira. Explicou a situação de forma muito delicada. Disse que tinha encontrado um documento antigo de família e que gostaria de devolvê-lo aos donos. A resposta veio alguns dias depois. Um e-mail curto, direto, vindo de Pedro. Ele agradecia a preocupação e confirmava. Eram eles. João e Maria estavam vivos, já bem velhinhos. Eles tinham conseguido. Tinham construído uma nova vida, com novos nomes, sempre com o medo, como sombra, mas em segurança. Pedro contou que os pais nunca falaram abertamente sobre o passado, que ele cresceu sem saber da história completa, apenas que precisaram fugir para sobreviver. O diário de sua mãe era a peça que faltava no quebra-cabeça de sua própria vida. O desaparecimento misterioso de Pedra Alta estava enfim resolvido. Não por uma grande força-tarefa policial, mas por uma jovem curiosa e um caderno esquecido no pó do tempo. Essa história nos ensina tanta coisa, não é? Ensina que a verdade, muitas vezes, é ao mesmo tempo mais simples e mais complexa do que a gente imagina. Ensina sobre o poder que as palavras escritas têm de atravessar o tempo e conectar histórias. E mostra como, hoje em dia, com as ferramentas que temos nas mãos, nós, pessoas comuns, podemos ajudar a desvendar casos que pareciam perdidos para sempre. A investigação de desaparecimento não é só coisa de polícia. Às vezes, ela só precisa de um olhar atento e um coração disposto a procurar. A história dos Martins, um dos mais emblemáticos casos reais de desaparecimento daquela região,
teve um final que ninguém, em seus sonhos mais loucos, poderia prever. Eles não foram vítimas de um crime, mas protagonistas de uma fuga desesperada pela vida. Isso nos faz pensar, não é? Quantas outras histórias de pessoas desaparecidas não têm por trás um motivo que a gente nem consegue imaginar? Quantos casos não resolvidos poderiam ter uma explicação parecida? Agora eu te pergunto, e se fosse você? Se você encontrasse um diário como esse, o que você faria? Você iria até o fim para descobrir a verdade? Você acha que os Martins fizeram a coisa certa ao forjar o próprio sumiço para proteger o filho? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. E fica um alerta, tirado diretamente dessa história toda. Confie na sua intuição. Maria sentiu o perigo muito antes de ele se tornar uma ameaça real. E foi a ação deles, baseada nesse sentimento, que salvou suas vidas. Preste atenção aos sinais. Cuidado com quem você deixa entrar na sua vida e na sua casa. Às vezes, o perigo não tem cara de monstro. Agora que você aprendeu como um objeto antigo e a curiosidade podem desvendar um sumiço sem explicação, assista ao próximo vídeo, onde eu explico os 5 sinais sutis que uma pessoa pode dar quando está planejando desaparecer por conta própria. É um conhecimento poderoso que pode te ajudar a entender melhor esses casos complexos e, quem sabe, até ajudar alguém. Clica aqui do lado que eu já tô te esperando lá.